No topo dos Andes peruanos, aninhado entre dois picos de montanha, existe uma cidade de pedra, uma cidadela que parece ter sido esculpida na própria paisagem. Um feito de engenharia tão perfeito que parece desafiar a gravidade e o tempo. Este é Machu Picchu. Por mais de 400 anos, ela permaneceu escondida do mundo exterior. Nenhuma das crônicas dos conquistadores espanhóis, que mapearam e saquearam o Império Inca, jamais a mencionou. Era como se ela não existisse, uma cidade fantasma, envolta em nuvens e em silêncio. Mas o que era este lugar extraordinário? Por que os Incas investiram tanto esforço para construir uma cidade em um local tão inacessível? E como, depois de séculos de esquecimento, ela foi revelada ao mundo, criando uma das lendas mais duradouras da arqueologia? Hoje, vamos desvendar o códice de Machu Picchu. Para entender Machu Picchu, precisamos primeiro descartar os mitos. Por muito tempo, acreditou-se que era uma fortaleza militar ou a última capital dos Incas, o refúgio final da resistência contra os espanhóis. A arqueologia moderna, no entanto, nos conta uma história diferente e muito mais fascinante. Machu Picchu foi construída por volta de 1450, no auge do Império Inca, sob as ordens do maior de todos os imperadores, Pachacuti, o homem que transformou o pequeno reino de Cusco em um império que se estendia por milhares de quilômetros. Este lugar não era uma cidade comum. Era uma propriedade real, um retiro sagrado. Era o palácio de verão de Pachacuti e sua corte, um lugar para escapar da agitação da capital, Cusco, para realizar cerimônias religiosas e para se conectar com as montanhas sagradas, os Apus, que eram divindades para os Incas. A cidade era autossuficiente. Seus impressionantes terraços agrícolas não eram apenas para a beleza. Eles produziam comida para a população de cerca de 750 pessoas e ajudavam a prevenir a erosão. Um sofisticado sistema de canais de pedra trazia água fresca das montanhas para fontes cerimoniais e para as casas. E sua engenharia era sublime. Os Incas eram mestres da alvenaria, cortando e polindo pedras de granito com tanta precisão que elas se encaixavam perfeitamente, sem o uso de argamassa. Essa técnica tornava suas construções incrivelmente resistentes a terremotos, comuns na região. Então, por que foi abandonada? Provavelmente, apenas 100 anos após sua construção, com a chegada dos espanhóis em 1532 e o colapso do Império Inca. Um retiro de luxo tão remoto e de difícil acesso se tornou insustentável. Seus habitantes provavelmente a abandonaram gradualmente para se juntar à resistência ou para fugir para áreas mais seguras. E assim, a cidade sagrada de Pachacuti foi lentamente engolida pela selva e pelo esquecimento. A história da redescoberta de Machu Picchu, a história da obsessão de um homem, Hiram B.M. Trace, não era um arqueólogo de formação, mas um professor de História da América Latina na Universidade de Yale, com uma paixão por exploração. Ele estava fascinado pela história dos Incas e tinha um objetivo principal: encontrar Vilcabamba, a lendária última capital dos Incas, a fortaleza na selva de onde os últimos imperadores lideraram a resistência contra os espanhóis. Em 1911, ele liderou uma expedição ao Vale do Urubamba, no Peru. Era uma jornada difícil, através de desfiladeiros perigosos e da densa vegetação. Após semanas de exploração, um estalajadeiro local contou a Bingham sobre umas ruínas no topo de uma montanha próxima, chamada Machu Picchu, que significa Pico Antigo em Quechua. Em 24 de julho de 1911, guiado por um fazendeiro local chamado Melker Arteaga, Bingham começou a subida extenuante M.Su Diarra. Ele descreveu a dificuldade e sua baixa expectativa. Mas ao chegar ao topo, ele foi guiado por um menino pequeno, filho de uma das famílias que viviam no local, e se deparou com uma visão que mudaria sua vida. Ele escreveu: "De repente, me vi diante das paredes de uma ruína e de casas construídas com a mais fina qualidade de alvenaria inca. Eu mal podia acreditar em meus olhos. Coberta pela vegetação, estava uma cidade inteira de pedra. Ele percebeu imediatamente que havia encontrado algo muito mais espetacular do que a Vilcabamba que procurava." Nos anos seguintes, com o patrocínio da Universidade de Yale e da National Geographic Society, Bingham retornou a Machu Picchu. Sua equipe limpou a vegetação densa, revelando a cidade em toda a sua glória. Em abril de 1913, a National Geographic dedicou uma edição inteira à sua descoberta. Machu Picchu foi revelada ao mundo, e Hiram Bingham se tornou uma celebridade internacional, o descobridor da cidade perdida. Mas a história, como sempre,
É mais complexa? Hiram Bingham descobriu Machu Picchu? A resposta depende da sua definição de descobrir. Ele não encontrou uma cidade perdida no sentido literal, pois ela nunca esteve totalmente perdida para o povo local. Quando Bingham chegou, 3 famílias de agricultores quechuas viviam e cultivavam nos antigos terraços da cidade. Foram eles que o guiaram até as ruínas principais. O que Bingham fez foi ser o primeiro acadêmico, o primeiro forasteiro, a reconhecer a escala e a importância monumental do sítio e a divulgá-lo para a comunidade científica e para o mundo exterior. Sua descoberta não foi geográfica, mas sim intelectual. Além disso, há evidências de que outros aventureiros ocidentais podem ter chegado ao local antes dele. O empresário alemão chamado Augusto Burns, por exemplo, parece ter explorado a área e talvez até saqueado algumas tumbas décadas antes. A diferença é que Bingham publicou suas descobertas, garantindo seu lugar na história. A sua expedição também gerou uma controvérsia que durou um século. Com a permissão do governo peruano, Bingham levou para a Universidade de Yale mais de 40.000 artefatos arqueológicos menos cerâmicas, ferramentas e restos humanos para estudo. A permissão era temporária, mas Yale manteve as peças por quase 100 anos. Após uma longa batalha legal e diplomática, os artefatos começaram a ser devolvidos ao Peru em 2011, no centenário da expedição de Bingham. Independentemente de quem foi o primeiro a pisar em suas pedras após os Incas, foi a paixão e a divulgação de Hiram Bingham que transformaram Machu Picchu de uma ruína local em um ícone global. Sua história nos força a refletir sobre o complexo significado da palavra descobrir. Hoje, Machu Picchu é um patrimônio mundial da Unesco, um testemunho da genialidade da engenharia inca e um dos destinos mais visitados do planeta. É um lugar que nos conecta diretamente com um império poderoso e com um mundo perdido. A história de sua redescoberta é um códice fascinante sobre exploração, ambição e as múltiplas perspectivas do passado. Um lembrete de que a história nunca está verdadeiramente perdida, apenas esperando para ser redescoberta e recontada.